Da economia humana. Eu entendo tudo agora. O meu destino é estar aqui, com você, neste momento, para te ajudar a ultrapassar o obstáculo. Oi, amores! Hoje a gente vai fazer a videoaula dessa Hello Kitty, do nosso porta-óculos de Hello Kitty. Fica perfeito pra gente poder guardar os nossos óculos, ó, na nossa bancada. Começando pela linha, eu uso o fio de malha Extra Premium da Fisher, 25mm, e pra ela eu tô utilizando uma agulha número 4, tá? Primeira dica, pra começar, quando vocês pegarem o fio e ele tiver assim enroladinho, vocês sempre darem uma esticada nele, ó. Quando vocês esticam o fio, antes de sair fazendo, ele vai dando uma uniformizada nesse fio e ele vai ficando todo parelho, tá? Sem contar que essas pontas aqui do corte do fio, ele, quando a gente puxa, ele enrola e fica pra dentro, o que vai dar depois uma uniformidade no trabalho, fica bem mais bonito, tá? Então, a gente vai começar pelo básico, que são 10 correntinhas, tá? Vou fazer aqui meu lacinho e eu começo com 10 correntinhas. 10. Fiz 10, vou fazer mais uma, porque eu vou subir ela e ela vai ficar fazendo parte já da próxima carreira. Então, eu fiz mais uma e eu vou voltar aqui, ó. 1, 2. No terceiro, eu vou botar mais um ponto baixo. E aí, eu vou seguindo fazendo ponto baixo até o finalzinho. Tudo em ponto baixo. Vocês vão percebendo que, ó, ele tá enrolando, ó. A malha, ela tende, como ela tem uma elasticidade, ela tende a enrolar, tá? Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai colocando ela de volta no lugar dela, tá? Onde a gente quer que fique reto. Terminada o último ponto, ó, aí vocês vão ver que a gente tem um pequeno pontinho aqui, ó. Eu vou usar este último como o ponto de base para fazer a minha curva. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, no último, ó, eu vou fazer 4 pontos baixos dentro deste mesmo ponto, já escondendo a sobrinha do meu fio, que eu comecei. 2, 3, 4. Fiz os 4, ajeito, ficou o buraquinho, eu vou fechar ele puxando esse fio, ó, sumiu o meu buraquinho. E agora eu venho ponto baixo até o final, escondendo esse fio aqui. Então, ó, daqui sai o meu meinho e eu vou pro próximo, ó, todo ponto baixo. Cuidem o ponto baixo para ele não ser muito apertado, ou seja, ó, eu estico a minha linha, ó, o meu fio até a altura de onde tá a minha laçada, tá? Para não ficar muito apertado. Se eu fizer um ponto muito apertado, muito curtinho aqui, vai ser muito difícil colocar ele no lugar depois, para que ele não fique emborcado, sabe? Que ele não fique fazendo aquela volta. Ó, cheguei aqui no último, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu cheguei no último ponto. E aí, eu vou para essa última pontinha que tem aqui. E aqui, eu vou fazer mais 4. 1, 2, 3, sempre puxando bem o fio para não ficar muito apertado. 4, ok? Puxo, ajusto direitinho, ó. Agora, eu vou fazer aquele ponto para fazer o fechamento certinho da minha peça. Ou no próximo ponto, eu vou puxar ele de trás para frente, ok? Puxei, olha, ficou perfeitinho. Percebam que ele dá uma leve, ó, ele tá querendo, ó, enrolar. Então, eu vou tá sempre fazendo, ajustando ele para ele não enrolar. Agora, aqui. O normal é a gente fazer essa laçada e já começar daqui. Mas eu não quero que a minha emendinha fique aqui, porque ela vai ficar marcando. Como eu vou subir em ponto centrado baixo aqui, ó, ponto baixo centrado, eu vou neste ponto onde tá o meu fio, ó, aqui. Eu vou colocar a minha agulha ali, minha linha, ó, laçadinha, vou ajustar o meu fio, ó, ajustei, e eu vou puxar ele por aqui. E aí, eu vou começar daqui o meu ponto baixo centrado. Vem devagarinho, vai puxando até ele sair, ó, aí ajustando até sair o ponto baixo. Saiu o ponto baixo, vamos lá com os dedinhos ajustar, é isso que eu quero que ele saia do próximo ponto e não daqui de trás. E aí, aqui eu já começo a preencher todinho em ponto baixo centrado.
Lembrando sempre que eu não posso puxar muito esse meu fio, pra não deixar muito difícil de ajustar a peça depois. Então, faz ele um ponto bem folgado mesmo. Aqui. Chegando até o final, vocês vão ver que já aqui começa o ponto da curva. Aqui, nessa segunda carreira, eu vou fazer todos os pontos duplos. Então, eu entro, ó, no ponto baixo centrado e vou puxar 2 em cada. 2 no próximo. Mais 2. Aqui, mais 2. E vou finalizar aqui no meu último ponto da minha curvinha. Certo? Ó, ele já tá tomando a forma oval. Então, eu vou repetir esse processo aqui, certo? Aqui eu continuo fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegar ao final. E aí, eu vou repetir o processo que eu fiz na outra ponta de fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Aqui é meu último ponto. Aqui começa a minha curva, que eu já vou entrar fazendo 2 pontos no mesmo ponto. 4, 6, 8. Certo? Ó. E agora, solto no próximo ponto. Vou puxar pra trás. Vou começar do meu ponto baixo centrado. Ajusto. Trago ele pra frente. Ó, vou dando aquela ajustadinha com a mão. Ó, olha como é que ele tá ficando. É pra ficar assim. Ele vai dar, ó, uma enroladinha? Vai. Mas aqui, esse nível tá bom. O ponto não tá muito tenso. O meu fio, conforme eu vou fazendo, eu vou esticando pra ele ficar todo uniforme e com as beiradas enroladinhas pra dentro, certo? Agora, eu subi, já fiz o meu ponto até o final, e aqui eu vou observar que é onde começa o meu ponto duplo, começa a minha curvinha. Nessa carreira aqui, a gente vai fazer um simples e um duplo, um simples e um duplo. Então, eu vou começar já no primeiro ponto, eu vou começar com um ponto simples. No próximo, eu faço ponto duplo. E assim sucessivamente, simples e duplo. Até fazer toda a minha volta e chegar lá do outro lado, certo? Aqui eu já fiz toda a sequência, um sozinho e um duplo, e agora eu vou fazer um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegar à minha próxima curva. E aqui eu vou repetir o processo. Quando eu chegar aqui e ver que tem 2, o primeiro vai ser sozinho, duplo. E aí, sigo pro meu arremate. Já fiz toda a volta, vou para a minha última carreira. Mesma coisa, ponto baixo centrado. Um ponto em cada, e é lá no final, lá na minha curva, eu vou repetir o processo de, quando eu ver que tem aqui 2 pontos, um é sozinho, duplo, e vou repetir essa mesma sequência nas curvas, até chegar aqui, onde eu comecei a minha carreira de cima, certo? Terminando aqui, a gente vai subir o trabalho. Pronto, então eu fiz aqui aquela sequência de 1, 2, 1, 2, segui até onde o meu último ponto, segui reto. Quando começou o ponto duplo, eu já tenho que contar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encerrei aqui, vou puxar o meu fio, vou fazer aquele arremate bonitinho, puxar pra trás. E agora, pra ele subir, eu preciso começar ele por aqui, ó. Então, eu fui fazer o meu arremate, olha só, eu vou introduzir a agulha bem no meio, ó. Porque aqui tá o meu fio, ó, tá o meu fio dobradinho no meio, ó. Ele vem pra cá, eu vou colocar a agulha aqui, eu vou começar daqui. Então, eu vou ajustar bem, ó.
E já vou começar o meu ponto baixo daqui, certo? Então, ó, vou colocar a linha só no ponto da frente, nessa alcinha da frente, puxo, ponto baixo, certo? Ó. E aqui eu não vou fazer nenhum aumento nessa carreira. Eu vou só em pontos baixos até chegar onde eu comecei, certo? Um ponto em cada. E aí vocês vão perceber, ó, ajustando, que ele já vai fazendo essa curvinha pra ficar alto aqui, pra subir o trabalho. Então, a gente faz aqui um ponto em cada, até chegar aqui pra fazer o arremate. E chegando então, meus amores, já no fechamento da minha carreira, vou fazer o meu último ponto, ó, pegando só a alcinha da frente, levantando e fazendo o ponto baixo. Eu vou fazer agora o meu arremate. E aqui fica como sugestão. Vocês podem fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado, tá? Pra ela ganhar essa estrutura e ficar um pouquinho mais alta, ó. Porque daí ela vai ficar com 2 pontos baixos centrados, ela vai ficar mais alta. Esse modelo, eu vou fazer um modelo mais slim. Eu vou fazer ele uma carreira de ponto baixo centrado. E aqui, agora, eu vou fazer, ainda aqui, entrando por dentro, ó. Entrando no meio do meu ponto, fazer o arremate, como eu já tinha feito lá anteriormente. Só que agora eu vou fazer todinho de pontos baixíssimos, aqui por dentro da minha trama, ó. Então, eu vou começar aqui, puxando ele sempre para o meio da minha correntinha de base, certo? Assim, todinho. Procurem não fazer o ponto muito apertado, porque senão ele vai enrolar. Percebam que a minha base, ó, ela já tá bem firmezinha, porque em todo o trabalho, conforme eu ia fazendo, eu ia ajustando meu fio, passando a mão, moldando, abrindo e ajeitando ele do jeito que eu queria, tá? E mesmo assim, ó, ele dá uma leve, ó, inclinadinha. Mas isso daqui é detalhe que depois, com o tempo, ele assenta bem. Então, olha como fica bonita essa trama, ó. Eu vou fazer por dentro todinho de pontos baixíssimos. Até chegar lá no final e fazer o meu arremate, certo? Finalizei toda a minha volta de ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer meu arremate. Então, eu cheguei ali no meu último ponto, eu vou arrematar ele aqui, por baixo do ponto seguinte. Como eu já tô aqui com um pedaço de fio já no final, vocês vão poder cortar, eu já vou puxar ele todinho pro meu final. Vou puxar ele aqui pro centro, ó, onde ele saiu. Depois aqui eu vou cortar, vou esconder meu ponto. E aqui já tá feita a minha base. Essa base eu vou usar pra Hello Kitty, pro koala, pro porquinho, pro ursinho, pra toda aí qualquer base oval que eu precise fazer o meu porta-óculos, tá? Eu vou arrematar e a gente vai voltar aqui pra fazer as orelhinhas da Hello Kitty. Agora, pra fazer a minha orelha, eu tenho que ter noção de que a minha Hello Kitty é uma gatinha, então a orelha dela é pontudinha pra cima, certo? Não é pras laterais. Então, eu vou pensar assim, da onde que eu quero que vá o ângulo da minha orelhinha. Então, eu preciso de 5 pontos de base pra fazer a orelha. Então, eu vou começar mais ou menos daqui, ó, e vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar daqui, aonde, ó, tá quase acabando a minha curvinha. Vou introduzir minha agulha aqui no meio, nesses 2 pontos de trás. E vou puxar o fio pra frente. Ó. Eu vou começar do menor para o maior. Então, eu começo no primeiro ponto com um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos meio altos. Ponto meio alto, a gente enrola aqui o fio, puxa e tira de uma vez só. Ups, errei. 2 pontos meio altos no mesmo ponto, certo? E puxo. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Puxo bem, pra ele não ficar enrolando, ó. Um ponto alto. E agora, eu vou fazer o outro lado, a continuação da orelhinha, que é uma sequência de 2 pontos meio altos. Melhor, perdão, 2 pontos, meio alto, isso aí, no mesmo ponto de base. E vou encerrar com um ponto baixo, tá? Esse ponto baixo eu já vou fazer o arremate, porque ele vai, vou cortar, ele vai ficar ali. E aí, agora eu vou ajustar, olha só, a minha orelhinha, pra ela ter cara de orelhinha.
Então, tava vendo que ela tava assim, ó? Então, eu tenho que puxar ela para que o ponto alto se sobressaia diante dos outros, para ele fazer essa... Já tá vendo que tá bem com o formato de orelhinha de gato? Esse ponto aqui, eu vou puxar aqui pra trás, no meu mesmo ponto de base, ó. Puxar pra trás. E depois eu vou sumir com ele, ó, escondendo ele aqui atrás, certo? Ajusto ali a minha pontinha, ó, pra ela ficar bem puxada pra cima. E vou repetir esse mesmo processo aqui, tá bom? Usando como base 5 pontos, o mesmo ângulo, e é isso aí. Bom, feito a minha base e as minhas orelhinhas, a gente vai pro topzinho que fica na orelhinha da Hello Kitty. Aqui eu peguei o fio de malha extra premium da Fisher, também 25 milímetros, e eu vou fazer o mesmo processo, tá? Puxar bem sempre o meu fio, esticar pra ele ficar bem alinhado, vai ficar todo padronizado, né? Retinho. E aqui eu vou fazer uma sequência de 15 correntes. Então, vamos lá. Correntes. Essas correntes aqui, depois é o que eu vou virar, juntar elas e fazer o meu topzinho. Só que eu quero elas um pouquinho mais grossinhas, não quero tão fininha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar esses meus 15 pontos, laçando sempre no meu primeiro pontinho, ó. E aí, eu vou fazer pontos baixíssimos, tá? Então, vou voltar toda a minha correntinha só com pontos baixíssimos. E assim eu vou até o final, ó. Ele vai ficando assim, ó. Cheguei, então, no meu último ponto, ó. Mais um ponto baixíssimo. E agora eu vou puxar um pontinho, um pedacinho de fio a mais, porque eu vou usar esse mesmo fio pra fazer aquela voltinha do meio. Agora, eu vou unir os meus pontinhos, ó. Vou entrar com a agulha aqui, aleatoriamente, assim, ó, no último ponto. Vou puxar um fio por dentro, ó. Parece uma guirlandinha. Agora, vou dar um nozinho, pra ele ficar bem preso. E eu vou unir essas duas pontas. Como é que eu faço? Eu só vou dar um nozinho aqui, ó. Só enrolar bem, ó. Enrola bem. E ele vai ficar assim. Aqui atrás, vou arrematar ele, vou puxar esse meu fiozinho que eu enrolei. Ó, vou dar mais um nozinho aqui. Puxa bem, pra ele ficar bem apertadinho. E aqui eu vou arrumar o meu topzinho. E tá pronto o meu topzinho da Hello Kitty, pra depois a gente colocar aqui do ladinho, tá? Com essa mesma sobra de fita, de fio, eu vou puxar ele e prender aqui atrás. Eu vou colocar a minha orelhinha desse ladinho. Então, eu vou puxar aqui de trás pra frente, onde eu quero colocar o meu topzinho. Puxar lá pra trás. Agora, eu vou colocar aqui do lado. Vou puxar. Vou amarrar. E já tá feita aqui o meu lacinho na orelhinha da Hello Kitty, tá? Corta os excessos, depois pode esconder as pontinhas, passar uma colinha. Tá feito o topzinho da minha Hello Kitty. Depois, eu vou colocar os meus olhinhos. Ó, eu já cortei o meu pedacinho de um fio de malha, porque eu não tinha mais o meu feltro amarelinho. Então, eu peguei um pedacinho de fita, ó, e cortei. Eu vou passar a cola agora, cola de tecido. Bastante cola, tá? Que é pra não descolar depois. Ó,
E já tá bem com cara de Hello Kitty o meu porta-óculos, tá? Agora, pra finalizar minha Hello Kitty, eu tenho que colocar os nossos bigodinhos. O que que eu fiz pra ficar bem delicadinho? Eu recortei uma tirinha de feltro, cortei em 6 pedacinhos bem iguais, do mesmo tamanho, e eu vou fazer a aplicação aqui com cola de tecido, tá? Do mesmo jeito que eu fiz com os olhos e com o focinho. Aqui, se você tiver barbante preto, dá pra colocar também, dá pra fazer como se fosse uma costura mesmo, né? Introduzir um pedaço do barbante aqui, sair lá atrás, fazer uma amarração lá atrás e tá pronto, tá? Eu vou colocar aqui com cola de tecido, esperar secar bem e tá pronta a minha Hello Kitty, o meu porta-óculos de Hello Kitty, já pronto pra venda e pronto pra ser utilizado. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado.